cada 90 minutos, uma mulher morre no Brasil, vítima de agressões praticadas pelo próprio companheiro. O levantamento feito entre 2009 e 2011 é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Hoje existe uma lei específica para proteger a mulher da violência doméstica, mas nem sempre foi assim. Antes da lei, os casos relacionados a essa prática eram julgados com base no Código Penal e na legislação que criou os juizados especiais. O agressor era punido com o pagamento de cestas básicas ou multa, e se fosse para a cadeia, ficava no máximo 1 ano. Você vai conhecer agora uma história de muito sofrimento e humilhação. Foram quase 2 anos de violências praticadas pelo companheiro. Ela pediu ajuda, mas antes da lei de proteção à mulher, não havia como dar à vítima a segurança que ela tanto precisava. Meu pai foi sempre sacana. Meu pai nunca foi assim, aquele pai assim. Meu pai era garimpeiro, vivia no mundo. E quando ele chegou, a gente já tinha 13, 14 anos. Em vez dele ser pai, ele queria era abusar da gente também. Infelizmente, o relato que acabamos de ouvir foi o desabafo de uma mulher vítima de violência doméstica. Momentos que acontecem a toda hora no Brasil. A toda hora não, a cada 2 minutos. É isso mesmo, a cada 2 minutos, 5 mulheres são vítimas de agressões no Brasil, de acordo com um estudo apresentado no Mapa da Violência sobre homicídio de mulheres. Em 24 horas, serão 3.600. E você chega nesse mundão, você conhece uma pessoa que você acha que vai te dar amor e carinho e te ajudar. Aquele cara que dorme com você, te espanca, te violenta, entendeu? E eles acham que tudo é perfeito. Tão chato. 10 anos atrás, os casos de agressões contra as mulheres eram registrados com o mesmo grau de importância de uma batida de carro, de uma briga entre vizinhos, de um furto. Casos considerados de menor potencial ofensivo. O agressor chegava até ser interrogado na delegacia, mas a pena era convertida em prestação de serviço à comunidade ou em doações de cestas básicas a entidades assistenciais. O homem só era preso quando matava a mulher e, mesmo assim, brechas na legislação logo devolviam a ele a liberdade. Nessa época, ela não tinha estímulo nenhum em vir até a delegacia para denunciar, para fazer um registro de ocorrência, uma situação flagrancial, sabendo que ela sairia daqui praticamente ao mesmo tempo que o agressor. E não é preciso ir muito longe para recordar casos que entraram para a história. Década de 80, nas paradas de sucesso, o Rei do Bolero. Foi um erro este nosso casamento. No auge da fama, em 1981, o cantor Lindomar Castilho matou em público a ex-mulher, a cantora Eliane Aparecida de Gramonte, com quem ficou casado por 2 anos. Eliane se apresentava com um primo em um bar de São Paulo quando foi morta com um tiro no peito disparado por Lindomar. 20 dias antes do crime, o desquite havia sido formalizado. Eliane pediu a separação por causa das agressões físicas e ciúmes do cantor. 5 anos antes, em 1976, a socialite Ângela Diniz foi morta com 5 tiros na cabeça na própria casa em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O autor dos disparos, Raul Fernandes do Amaral Street, o Doc Street, namorado dela. O crime foi destaque em jornais e televisão. No primeiro julgamento, ele foi considerado inocente. A defesa acusou Ângela de levar uma vida libertina. Por isso, os advogados recorreram à tese da legítima defesa da honra. É lavar a honra dele que foi traído. Ele foi traído perante a sociedade e ficou envergonhado, aí matou. Aí a sociedade disse, foi traído, mas matou, limpou a honra. Com o argumento, os agressores ganharam tempo e as organizações feministas acompanharam os casos. Nesse período, surgiu a famosa expressão, quem ama, não mata. As mulheres se uniram, protestaram. De volta ao banco dos réus, Lindomar Castilho foi condenado a 12 anos de cadeia e Doc Street a 15 anos. Dados do Mapa da Violência revelam que na década de 80, em um grupo de 100 mil mulheres, 2.585 foram assassinadas. Na década de 90, esse número aumentou para 3.743. De 2000 a 2010, o número de mulheres mortas por grupo de 100 mil passou de 3.851 para 4.297. Isso quer dizer que entre 1980 e 2000, 91.900
932 mulheres foram mortas, crescimento de 217,6% em 30 anos. Quase a metade dos casos ocorreu na última década. Foi o que aconteceu com esta mulher em 2003, quando conheceu o ex-companheiro com quem viveu 2 anos e meio. Era um homem que aparentemente demonstrava muita segurança. Tinha um porte elegante, né? Eu imaginava, pelo fato da profissão dele ser um policial civil, que eu estava até segura. Foram meses bem amorosos. Após 3 meses de relacionamento, morando sob o mesmo teto, ele começou a me impor que eu deixasse de trabalhar e fosse estudar. Até então não vi nem gravidade, eu achei até interessante. Me enganei, porque ele começou a querer dominar a minha vida. Quando ela tentou argumentar em continuar os estudos e trabalhar, ele disse não, aqui quem manda sou eu. E eu falei não, quem manda na minha vida sou eu. E ele disse não, mulher minha quem manda sou eu. E me meteu um tapa na boca, eu caí, a boca sangrou. E eu fiquei muito chocado com aquilo. No dia seguinte pedi desculpas, tinha tido muito problema, trabalhava com muito bandido. Bom, relevei. Foi quando numa noite ele chegou, estava bêbado, irritado, e discutiu. Eu sei que, enfim, me espancou novamente. Nessa noite foram chutes, murro, a minha cabeça ficou toda dolorida porque foi muita pancada. Em algum momento ele te agrediu ou te ameaçou com uma arma? Umas 2 vezes. Com a famosa roleta russa. Em algum momento durante esse período aí de agressões, os vizinhos não percebiam, não ligavam para a polícia? Todos eles, mas todos sabiam que ele era da polícia. E no dia que algum abençoado vizinho, que eu digo abençoado, chamou, foi o que aconteceu. Vieram, trocaram figurinhas na porta e foi embora. Quando ele me bateu novamente, ele sempre trancava a porta, ficava com chave e tudo, e eu não tinha como. Nesse dia ele esqueceu. E eu saí, consegui sair de madrugada. Eu saí descalço, de pijama, correndo. O registro das agressões foi feito na delegacia do bairro onde mora em Brasília. O policial que estava no balcão de atendimento falou: o que foi? Eu falei: eu queria registrar uma denúncia, eu fui espancada, agredida e tudo. Aí ele chegou no balcão e falou: minha mulher, vai ser briga de casal, faz drama demais, não sei o quê. Ele falou: não, estou falando com ela, não é com você. Eu também sou policial. Ele falou: meu amigo, não me interessa se você também é policial. Eu estou aqui fazendo o meu papel. Como é que é seu nome? Ele disse. Aí o policial no sistema falou assim: e você não tem vergonha? Já tem 2 passagens aqui por agressão à mulher. Da delegacia, ela procurou um advogado e foi até a Defensoria Pública, que determinou ao ex-marido distância de 300 metros dela. Mesmo assim, o ex-companheiro ligava para ela fazendo ameaças de morte. O caso teve fim quando ela denunciou as agressões à Corregedoria da Polícia Civil. Com medo de perder o cargo de policial, o ex-companheiro parou com as ameaças e perseguições. Mas proteção naquele momento? Mais proteção nenhuma. Eu fiquei até escondido. Eu fui da casa de um parente para outro escondido. Eu fiquei literalmente escondido uns 2 meses. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Maria da Penha Maia Fernandes. Você vai conhecer agora a história dessa farmacêutica. Ela nasceu no Ceará e estava na faculdade em São Paulo, no curso de mestrado, quando se apaixonou perdidamente pelo colombiano Marco Antônio Herédia Viveiros. Ele conquistou o coração de Maria da Penha. Os dois se casaram e tiveram 3 filhas. Mas o que era para ser amor se transformou em posse, ciúmes, agressões e até tentativas de homicídio. Anos 80. Uma mulher aclamada pelo povo vira princesa. O comportamento de uma ministra contra o machismo da época a transforma em uma dama de ferro. Uma cantora com estilo influencia jovens da geração. Nas pistas de dança, elas se divertiram. E nos movimentos sociais, lutaram pela liberdade e direitos iguais contra a intolerância, o machismo e a moral conservadora. Viva o povo brasileiro que dá essa praça! Conquistas barradas pela violência. Esta é Maria da Penha, uma mulher que enfrentou os desafios que a vida lhe trouxe. Em 1983, sofreu sérias agressões. O ex-marido colombiano tentou matá-la 2 vezes. Na primeira, ficou paraplégica. Foi baleada com um tiro nas costas enquanto dormia. Eu acordei um dia, pela manhã, né? Isso aí tudo depois foi se encaixando, né? Com um forte barulho dentro do quarto. E quis me mexer, não conseguia, então eu disse, puxa, o Marco me matou. Os vizinhos que me acudiram me levaram para o hospital. E eu, por conta dessa fato, eu passei 4 meses hospitalizada. Né? E a versão que ele contou é que ele tinha percebido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. E quando a polícia, os vizinhos chegaram, tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha da casa com uma corda no pescoço e o pijama rasgado. E a explicação é que ele tinha lutado com 4 pessoas. Maria da Penha viajou cerca de 2.000 quilômetros em busca de tratamento neste hospital de reabilitação em Brasília. Recebeu alta, voltou para casa e sofreu a 2ª tentativa de homicídio. Desta vez, o marido tentou eletrocutá-la. Ele abriu o chuveiro e, no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. Aí eu disse, está dando choque. Tem um choque, esse choquinho sempre ela deu. Eu digo, não, está dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram. Nesse período, Maria da Penha e as filhas ficaram sob cárcere privado. Enquanto isso, a família lutou para conseguir a separação de corpos. Quando eu tomei conhecimento pelas moças, né, e começou as coisas ficarem se encaixando, né, então eu tinha malas, né, pegava as malas, quando ele saía eu botava as roupas das crianças tudo dentro da mala e botava amarrado no mesmo lugar. Quando o marido viajou, Maria da Penha fugiu para a casa onde morava com a família. Eu lembro assim, no momento em que eu cheguei aqui, entendeu? Que eu cheguei aqui, que as minhas filhas, olha, vão brincar que agora eu vou dormir. Eu dormi da hora que eu cheguei até o outro dia. E dormi não porque eu estava exatamente aqui, eu dormi porque ele estava viajando. E eu sabia que ele poderia não chegar aqui. O sofrimento dessa mulher comoveu o país. Maria sobreviveu a 2 tentativas de homicídio e vai passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Mas ela não se calou. Maria lutou pelo direito dela e de outras tantas vítimas anônimas que sofrem em silêncio. Ela perdeu os movimentos, mas ganhou forças para protestar pelo direito a uma lei específica de proteção à mulher ameaçada. E a norma, que virou um marco na história do país, recebeu o nome de Lei Maria da Penha.
O fato de ser vítima da violência doméstica só aumentou a luta por justiça. A denúncia contra o marido quase prescreveu. O primeiro julgamento foi 8 anos depois do crime e o ex-marido ainda saiu em liberdade. 5 anos depois, um novo julgamento e, novamente, a liberdade. Com as peças do processo, Maria da Penha escreveu um livro sobre o caso. A história chegou a uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que considerou o Brasil negligente com os casos de violência doméstica. As autoridades brasileiras foram pressionadas e a discussão chegou ao governo federal. O ex-marido de Maria da Penha foi ao 3º julgamento. Dos 8 anos de condenação, 2 foram cumpridos em regime fechado, o restante no semiaberto e aberto. O caso serviu de base para a criação da lei sancionada em 2006 e que leva o nome de Maria da Penha. Discussão em turno único do projeto de lei da Câmara número 37, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Sou feliz porque eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei, porque existe uma lei. Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada. Porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade. Não do machismo entre 4 paredes, mas o machismo público. Né? Que quantas mulheres morriam assassinadas e quem era responsável ela era própria, na boca dos advogados, né? Ela morreu porque ela afrontou, ela morreu porque ela traiu. Maria da Penha lutou 19 anos e 6 meses por justiça. Antes e depois da Lei Maria da Penha, as mudanças, os avanços e o que ainda é preciso ser feito para garantir mais proteção à mulher na visão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti. O tratamento dado à violência doméstica há de ser um tratamento mais rigoroso. O Estado tem que intervir sim para atender a situações que, se chegaram àquele ponto, é porque são o resultado de violências que foram se repetindo ao longo do tempo, muitas vezes violências morais, mas que chegaram a um ponto de violências físicas que podem evoluir até para um crime mais grave, como, por exemplo, um crime de homicídio. Qual o entendimento do STJ na garantia dos direitos dessas pessoas, dessas mulheres agredidas? Bom, o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado a Lei Maria da Penha e o Código Penal de uma maneira, creio, bem razoável, bem suficiente para conferir a essas vítimas de violência doméstica a proteção que merecem. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Depois da Lei Maria da Penha, a situação mudou muito. Agressores presos em flagrante, penas mais rígidas, medidas protetivas para evitar que as vítimas percam a vida. Entre essas ações está a criação da Casa-Abrigo, um lugar onde a mulher é mantida em sigilo até que possa voltar para casa em segurança.
Antes da Lei Maria da Penha, nós tínhamos uma fala que era comum na sociedade, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A Lei Maria da Penha vem e diz, mete a colher, e o Estado mete a colher. Eu acho que a sociedade começa a ter outro comportamento. Ela disciplinou o aparelhamento estatal para prevenir e coibir a violência doméstica contra a mulher. Em agosto de 2006, com a criação da Lei Maria da Penha, mudanças importantes ocorreram na maneira de cuidar dos casos de violência doméstica. Ela alterou o Código Penal ao possibilitar que os agressores sejam presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada. A legislação criou também mecanismos de proteção e aumentou o tempo máximo de detenção, que passou de 1 para 3 anos. Na verdade, nós temos várias portas de entrada, né? Nós vamos ter o 180, né, que é o Disque Denúncia. Nós vamos ter as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A Lei Maria da Penha criou, instituiu os juizados especializados de atendimento à mulher, as defensorias públicas e as promotorias de atendimento. E nós temos os centros de referência e as casas-abrigo para as mulheres que estão em risco de vida. Os centros especializados de atendimento à mulher foram criados aqui no Distrito Federal há 2 anos para atender as vítimas de violência de gênero. Esse primeiro atendimento é feito por 2 especialistas de áreas diferentes, normalmente, que vai fazer uma identificação do caso, estudo daquele caso, o quanto ela está em risco, quais são as necessidades dessa mulher, para ela entrar para o serviço e aí sim ela começa um atendimento subsequente de acordo com as demandas que ela apresenta naquele primeiro encontro. O Disque Denúncia é uma dessas ações. Ao ligar para o 180, a pessoa pode tirar dúvidas sobre a lei e até fazer a denúncia, mesmo não sendo a vítima. Entre janeiro e junho deste ano, foram mais de 265 mil ligações. 11% dos registros foram de casos de violência. O número corresponde ao total de 30.625 registros de agressão só no primeiro semestre de 2014. A Lei Maria da Penha também mudou a maneira de acionar medidas protetivas de urgência. É possível que ela faça um requerimento já no balcão da delegacia das chamadas medidas protetivas de urgência. Isso é uma criação da Lei Maria da Penha muito importante, porque aqui no balcão ela já pode pedir, por exemplo, para que o agressor saia de casa, para que ele não se aproxime, para que ele não faça contato nenhum com ela, pague uma pensão, restrição de visita aos filhos. Quando se descumpre uma medida protetiva, não mais pode ser o réu responsabilizado pelo crime de desobediência, porque há um mecanismo previsto, há uma medida prevista no próprio Código de Processo Penal, que é a prisão preventiva para essa hipótese. Então, em razão disso, não mais é o réu punido por um crime de desobediência, quando essa desobediência não caracteriza um outro crime, né? Mas é um entendimento que se pacificou e que não deixa sem proteção a vítima, continua ela a ser protegida por um outro meio, que é a prisão processual, não mais a prisão decorrente da pena do crime de desobediência. Hoje existem 155 casas-abrigo espalhadas pelo país. A região com o maior número é o Sudeste, com 55. Ainda não se sabe ao certo quantas mulheres já foram beneficiadas. O tempo de permanência depende da situação. Os agentes da DEAN são preparados para atender as vítimas de violência doméstica. As mulheres são encaminhadas para uma casa-abrigo onde ficam protegidas até que não corram mais perigo. O endereço desses locais é mantido sob sigilo para garantir a segurança das vítimas. Apenas os agentes têm acesso. Por isso, nós viemos até esta delegacia na Asa Sul, no Distrito Federal, para falar com uma mulher que está abrigada. Por questões de segurança, o nome dela não será revelado. As agressões eram muito psicológicas, pancadas, murros, socos, principalmente no rosto. A gente fica arrasada, né, e traumatizada, e até o momento de que a gente não consegue confiar em mais ninguém. Ficou muito difícil. Tudo isso fez parte da vida desta mulher durante 1 ano e meio. O agressor era o companheiro, o homem com quem ela escolheu viver.
Foi um tempo de 5 meses entre a decisão de morarem juntos e a primeira agressão. No início ele era muito dócil, muito carinhoso, mas logo no dia que a gente resolveu viver juntos já começou as agressões. Ela nunca procurou ajuda. Eu tinha medo. Tem uns que confessam, tem uns que falam que confessam e mostram arrependimento, tem uns que acham que o homem reage de outra forma, o homem tolera menos, é assim que o homem responde a uma provocação, batendo. Tem outros que negam, né, que não fizeram nada, que ela está inventando. Então, em cada caso concreto, o agressor reage de uma maneira diferente. O resultado dessa violência é decorrente de uma cultura machista, típica da sociedade brasileira. E essa violência, ela atinge todas as mulheres. O Estado pode preparar todo o aparato e nós estamos trabalhando para isso. Agora, quem diz não é a mulher. Havia sentimento ainda por ele. Ele entrou para a gente conversar e foi no momento em que começou as agressões. Logo depois do primeiro soco, ela desmaiou. Foram horas apanhando. Os vizinhos a encontraram pela manhã do lado de fora da casa, para onde foi arrastada. Ela estava muito machucada e desacordada. Foi encaminhada ao hospital, onde ficou em coma por 11 dias. Depois de acordar, decidiu procurar ajuda. Foi a uma delegacia da mulher e registrou um boletim de ocorrência. Diante dos fatos, a delegada pediu autorização para levá-la a uma casa-abrigo. O grande objetivo da casa-abrigo é garantir que a mulher sobreviva, não seja assassinada. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostrou que o Brasil está em 7º lugar no ranking mundial de assassinato de mulheres, o feminicídio. A maior parte dos assassinatos são pelos companheiros, pelos maridos, companheiros ou ex-companheiros. As mulheres morrem dentro de casa. O casa-abrigo me abraçou, me acolheu, me deu muita atenção. É necessário uma resposta rápida do Poder Judiciário e desses órgãos de investigação. Porque essa atuação rápida da justiça, ela tem impedido a repetição desses crimes. Eu oriento que não tenha medo, porque eu tive medo. Eu tive medo e quase morri. Antes e depois da lei, os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça, as decisões que mudaram histórias de vida. Eu fico por aqui, mas a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Enquanto isso, você pode mandar a sugestão de alguma lei que gostaria de entender melhor para o e-mail antes e depois da lei, @stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para a gente. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.